Olá, eu sou Elisa e sou estudante de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Olá, eu sou Larissa, também sou estudante de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Esse podcast tem como objetivo ser produto para o projeto de extensão que é coordenado pela professora Juliana Jota. Em comemoração aos 90 anos da Faculdade de Direito de Alagoas, nossa equipe foi contemplada com as décadas de 50 e 60. E para representar essas décadas, hoje temos como convidado o ilustríssimo professor Marcos Bernardes de Mello, que além de professor também foi aluno da universidade e tem uma história muito interessante junto à nossa querida FIDEA. Professor, seja muito bem-vindo e desde já agradecemos a sua presença e disponibilidade e passo a palavra para que o senhor possa se apresentar para nós. Vai apresentar, porque eu estou à disposição de vocês. Eu realmente eu sou aluno dessa faculdade, né? Eu estudei de 54 a 58, quando me graduei, e depois, em 70, voltei como professor, que estou até hoje, né? Estou com 80, vou fazer 86 anos, em julho, né? Estou com 85. Estou ensinando hoje como professor voluntário e pretendo estar nessa função até enquanto o meu juízo estiver funcionando, né? Quando ele começar a fraquejar, naturalmente eu não vou transmitir fraquejos para os outros. Mas enquanto não, então eu fico muito feliz e estou muito alegre dessa festividade dos 50 anos, dos 90 anos, porque eu participei dos 25 anos da faculdade, das bodas de prata. Parabéns. Né? Quantos anos já se vão? Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Estou às suas ordens. Maravilha, professor. O senhor já nos relatou que entrou na década de 50, né, entre 50 e 60. E aí eu queria perguntar para o senhor, a gente sabe que o primeiro prédio da universidade não foi lá onde se encontra hoje no Tabuleiro, né, foi no centro da cidade de Maceió. E aí eu pergunto se o senhor tem lembranças assim, de como que era a estrutura do campus na Praça Montepio. Olha, na verdade, a gente só tinha a escola de Direito, que era a Faculdade de Direito de Alagoas, né? Federalizada. Existia ainda a Escola de Medicina, Faculdade de Medicina de Alagoas, que não era federalizada, era estadual. E a Escola de Engenharia e a Escola de Economia. Eram essas as que existiam naquele momento. Talvez, pode ser que tenha existido ainda a de Filosofia e a de... Mas eram muito incipientes, né? Estavam começando. Parece que a de Filosofia começou em 52. E a de Serviço Social, que veio depois, foi religiosa, foi o Sacro-Bispado que criou, né? Então, o prédio da faculdade era aquele hoje foi o prédio da OAB e hoje a OAB está transformando num museu, parece. Então, aquele prédio na Praça do Rubi. O nome da praça é Braulio Cavalcante, esse é o nome oficial. Mas, naquele tempo, ela era chamada Praça do Rubi, em homenagem à faculdade, porque Rubi é a pedra do advogado, do bacharel em Direito, né? A vermelha. E então a praça do Rubi. Mas, na verdade, era Braulio Cavalcante, que foi um grande orador e um grande político, que foi assassinado aí no comício. Então, a praça era em homenagem a ele. E funcionava um prédio, que ainda hoje está lá, do mesmo jeito que era antes, né? Havia umas salas de aula no térreo e uma sala de aula no primeiro andar. No primeiro andar também ficava a biblioteca, ficava o salão nobre, chamado, que era o auditório, né? E lá, nós saímos de lá porque já não nos cabia mais, né? Nós fomos para o campus Tamandaré. Mas aí eu já era professor, eu não era mais aluno. Eu, quando saí, ainda era lá na Praça do Rubi, a faculdade. Posteriormente, quando se criou a universidade, isso foi em 1961,
quando fundaram a universidade, e a faculdade foi incorporada à Universidade Federal. Essas escolas todas foram federalizadas, passaram a integrar a universidade, e depois foi que aconteceu a nossa ida para o campus Tamandaré. A Faculdade de Direito se transferiu para lá, porque cá já não cabia mais. No tempo em que eu estudei, Alagoas servia também de polo, eram poucas as faculdades de Direito do Brasil, e Alagoas recebia o pessoal do Rio Grande do Norte. O pessoal da Paraíba ia para Recife, como nós íamos antes, né? Os alagoanos todos estavam em Recife ou eventualmente na Bahia, mas mais no Recife. E o pessoal do Rio Grande do Norte vinha estudar aqui em Alagoas. Então, havia praticamente duas turmas. Uma turma daqui e outra turma do Rio Grande do Norte. Porque quando eu fui estudar, a faculdade já estava consolidada, né? Já tinha um número de alunos, era mais de 100 alunos, né, em cada curso, embora fosse 60, parece, 50 ou 60 de alagoanos e outro tanto de pessoal do Rio Grande do Norte. E as turmas eram grandes, então. Eram grandes. Professores da melhor qualidade, que tinha de melhor nas Alagoas, de advogados, de juízes, de promotores, eram os professores da faculdade. A faculdade tinha um plantel de professores fora de série, né? Alfredo Mendonça, Lavené Machado, Edgar Valente de Lima, Jaime da Tavila, Guedes de Miranda. Era uma pleiade de extraordinária. Não tinha professor ruim, não. Tudo era bom. Foi lá que eu me formei. E me formei, me criei com o que eu aprendi lá. Eu só saí de Maceió para estudar quando fui fazer meu mestrado no Recife. Mas nunca saí de Maceió para ir fazer curso em canto nenhum. O que eu aprendi lá foi o bastante para eu iniciar a minha vida e crescer na minha vida. Naturalmente, com o meu esforço natural, isso é claro. Mas ela me deu todos os elementos possíveis e imagináveis para que eu pudesse, digamos assim, montar no cavalo que passou selado. Né? Então, a escola era muito, muito ativa, né? O centro acadêmico, por exemplo, era ativo, muito ativo, nós tínhamos uma atividade muito grande. Agora, no centro acadêmico era proibido política partidária. Cada um tinha o seu partido, claro, cada um tinha suas opiniões, mas ninguém falava isso dentro do centro acadêmico. O centro acadêmico era só para tratar de assuntos de interesse da universidade, né? Espírito universitário. Era isso que a gente lutava tanto, embora cada um tivesse as suas posições políticas definidas. Questões políticas não eram discutidas lá com frequência, né, entre nem alunos nem professores. Não. Política partidária não entrava, ninguém discutia isso, não. Então, cada um respeitava a opinião do outro e pronto, estava encerrado. Agora, fora dali, a gente tinha a nossa atividade, né? Tinha os nossos movimentos, movimento pela Petrobras, Petróleo é Nosso, essas coisas desse tipo assim. Também a faculdade não era rica, né? Era uma faculdade modesta, mas tinha o que era preciso. Uma boa biblioteca. Naturalmente, a biblioteca naquele tempo era meio complicada porque não existiam ainda esses livros didáticos, que eu diria assim, por exemplo, esses manuais, esses cursos de direito, essas coisas não existiam. Era praticamente impossível. Você tinha que ir, se quisesse aprender mais, tinha que ir para os tratados, e precisava falar francês, para estudar o francês também, né? Era meio complicado. Mas isso era porque era a própria estrutura nacional. Nós não tínhamos
uma literatura didática, como depois de 50, começou a aparecer. Pois era assim, era muito bom. Certo. Professor, o senhor pode nos contar sobre as suas conquistas acadêmicas, TCC? Como é que foi? Mas naquele tempo não existia nada disso. Não? De TCC, nada disso. Não. Extensão universitária, isso não tinha, não existia. Não. Era somente o curso mesmo. Né? Entendi. E 2 provas por ano, era anual o curso, né? Eram 5 anos, você fazia 2 provas e tinha direito a uma, digamos, que a gente chama hoje de recuperação, mas naquele tempo se chamava de segunda chamada. Quando você não conseguia 14 pontos, então você tinha direito de fazer mais uma prova, isso em fevereiro, para poder passar de ano. Mas a média era essa de 7, né, por prova, 14 nas 2 provas, e essa outra prova substituía, se adicionava e fazia uma conta lá para você ser promovido ou não. Mas, como sempre, as universidades são muito, muito liberais nesse ponto, né? Para você conseguir passar, não. Você conseguir ser reprovado, é preciso ser bom. Certo. Houve algum acontecimento histórico que marcou durante seu período acadêmico? O senhor falou do petróleo, não foi? Bom, isso aí era fora da faculdade. Ah, entendi. Essa luta era nossa, dos acadêmicos, mas não só de direito, das outras faculdades. Havia um grupo, éramos uns 28, que faziam esses movimentos, né? De Petróleo Nosso, esse negócio todo. Mas o grande evento que houve nessa época, o grande fato, foi a boda de prata da faculdade, os 25 anos, né? E foi um festão, veio o presidente da República, que era o Juscelino Kubitschek, e foi uma festa muito bonita que se fez aqui, comandada pelo professor Jaime de Altavilla e que era o diretor da escola. Que era o professor Jaime de Altavilla, além de um jurista ilustre, né, com várias obras escritas, principalmente de história, ele era um historiador de primeira ordem. Ele tem um livro, Origem do Direito dos Povos, que ainda hoje é editado, um livro muito bom, sobre história do direito. Né? A história da prova, a prova na história, que é um livro também muito interessante, sobre o desenvolvimento das várias formas de prova. E, além disso, um poeta primorosíssimo. Ele tem uma poesia, Você, que é uma coisa linda. Eu não consegui decorar, não, é muito grande. Mas é uma coisa linda essa poesia. É uma poesia dirigida a uma mulher. Muito bonita essa poesia. Então, esse era o professor Jaime de Altavilla, que era o diretor. Né? E o outro que ajudava ele, que era vice-diretor, parece, que era o professor Guedes de Miranda, Antônio Guedes de Miranda. Era um orador primoroso, a coisa mais linda do mundo era você ver o Guedes falar. O Guedes não saía da sala dela como fosse de baile de palma. É quem deu o nome ao nosso centro acadêmico, né? Centro Acadêmico Guedes de Miranda. Lá na faculdade, quando ele se aposentou, a sala onde ele dava aula, a ela se deu o nome de Sala Guedes de Miranda, porque ele era aplaudido toda vez que saía da sala, saía de baile de palma, que era um discurso belíssimo. Agora, aquele discurso clássico, né? Era Grécia, Roma, lá vinha ele com aquela história toda, mas sempre, sempre brilhante. Mas o grande evento desse meu período lá foi os 25 anos da faculdade. E realmente foi extraordinário.
Professor, eu andei pesquisando um pouco sobre a sua história, né, junto ao FDA, um pouco a sua vida acadêmica, e eu queria perguntar para o senhor como surgiu a admiração pelo Pontes de Miranda e como foi, assim, para o senhor, o dia que o senhor conseguiu conhecê-lo pessoalmente. Veja, o meu pai era jurista, e um jurista de primeira, e um homem muito intelectualmente, muito simples, amante mesmo da ciência. E então, um belo dia, meu pai chega em casa, eu estava no segundo ano de Direito, ia começar a estudar Direito Civil. Meu pai chega em casa com um livro do primeiro volume, primeiro tomo do Pontes de Miranda, do Tratado de Direito Privado, que estava sendo lançado naquele ano, 1954. E então ele chegou e entrou com aquele livro bonito, um livro branco, uma capa branca bonita. E uns 3 dias depois, ele virou-se para mim e disse: meu filho, você não vai mais estudar esse livro que você tem aqui, não. Ele tinha uma biblioteca excelente de autores estrangeiros e tratados, tudo isso. Mas você vai estudar esse cara aqui, ou esse camarada aqui. Essa foi a expressão dele que eu não esqueci nunca. Ou esse camarada aqui é um gênio, ou então ele é a maior pulha que eu já vi na minha vida. Essa palavra pulha na boca do meu pai foi chocante. Meu Deus do céu, isso deve ser um negócio muito sério mesmo. Então, comecei a estudar o Ponte de Miranda. Foi aí que eu fui me apaixonando por ele, né? Porque, na verdade, ele tem uma doutrina que explica tudo no direito. E que você, conhecendo essa doutrina, você resolve qualquer problema. Porque a doutrina se aplica na prática, diferente da maioria, que são teorias que você não aplica na prática. Chega na hora da prática, você não consegue aplicar, mas ela você aplica e resolve os problemas com ela. Então, foi aí que eu conheci o Ponte de Miranda, o livro, o jurista, o autor. E, pessoalmente, quando eu precisei de um parecer, que eu era procurador-geral do Estado, e precisei de um parecer dele para o Estado, com a questão do Estado. E fui pedir a ele esse parecer lá no Rio de Janeiro. Então, estive com ele, numa segunda-feira de manhã, pedi o parecer, e ele disse: volta aqui na sexta-feira, às 5 horas da tarde, que eu lhe entrego o parecer. E sexta-feira, às 5 horas, eu cheguei na casa dele, e ele estava acabando de corrigir o texto do parecer. Tinha uma datilógrafa, era uma senhora loura, mas já é, de uma certa idade. Era na máquina, corrigindo, e ele fazendo as correções. E aí me entregou esse. Eu perguntei a ele quanto era. Ele disse que era uma homenagem ao estado dele, não custava nada. E curioso é que eu era procurador-geral do estado, né? Recebia aquele salário de procurador-geral que dava para viver bem, mas nada de excesso, né? Quando você viajava pelo estado, a gente tinha uma ajuda, uma diária de custo, quando você viajava pelo estado para fazer alguma coisa, você recebia uma ajuda de custo, mas era desse tamanho, aquela coisinha de nada. E era difícil até para pagar o hotel. Até o hotel bom, você não conseguia pagar um melhor, porque o dinheiro era curto. Aí ele chegou e disse: eu quero convidar o senhor para nós irmos hoje à noite ao Hipopótamos. Hipopótamos era a boate mais cara do Rio de Janeiro. Negócio de alto luxo. O velho gostava do afá, gostava do bom vinho, era um especialista dessas coisas. Aí eu digo: meu Deus do céu, se eu for para essa farra, vou eu ter que pagar essa conta, e aí como vai ser? E aí me desculpei com ele, que não podia, porque tinha uma irmã que morava no Rio, que no dia seguinte eu já ia me embora, e que então eu ia jantar com minha irmã. E aí, com essa conversa, eu descartei essa oportunidade de ir com ele para uma boate, né? Se eu tivesse dinheiro, eu tinha ido, que ia ser uma grande coisa. Pronto. Foi como eu conheci pessoalmente. Depois estive com ele aqui em Maceió. Ele veio a Maceió para receber o título de doutor
de doutor honoris causa pela faculdade, pela universidade. Então, aqui eu tive com ele foi na faculdade, eu fiz um discurso lá em homenagem a ele, um colega outro também fez outro discurso, o Almar Costa, esse morreu muito cedo, esse colega. E ele foi ao Tribunal de Justiça, onde foi um negócio muito emocionante, porque um dos professores da faculdade, que era o Alfredo Mendonça, era desembargador. E o desembargador Alfredo Mendonça tinha sido aluno do avô dele, do avô do Pontes, que era professor de matemática e de lógica. E o Alfredo Mendonça tinha estudado com ele. E aí o Alfredo Mendonça começou a lembrar o velho avô dele, né? Aí ele começou a chorar, e aí chorou todo mundo. Foi muito emocionante isso aí. Mas foram as vezes que eu tive com ele. Teve uma coisa que eu aprendi com ele. No almoço que se ofereceu a ele, quando ele estava aqui, eu fui a Recife, sabia que ele gostava de bom vinho. Aí eu, que aqui em Maceió era muito difícil você encontrar essas coisas naquele tempo, eu fui a Recife e comprei uma garrafa de um vinho francês. Um Chateauneuf de Pape é um vinho mas não é desses anos, mas é um vinho de categoria. E então, quando fomos ao almoço, foi no Hotel Luxor. Ofereceram ali uns drinks de uísque, aquele negócio ali no começo. Depois nós sentamos e eu sentei junto dele, na hora do almoço. Quando o garçom trouxe o vinho enrolado num guardanapo, ele não sabia que vinho era. Em Maceió, ele chegou a dizer: esses caras vão me dar aqui uma gororoba e vai me matar, né? E aí, quando o cara foi servir a ele o vinho, ele botou o dedo assim e disse: não costumo misturar destilados com fermentados. Ele tinha tomado uísque, destilado, o vinho, fermentado. Não costumo misturar destilado com fermentado. Aí eu digo: Vossa Excelência vai deixar de tomar um bom Chateauneuf de Pape. Aí ele disse: é Chateauneuf de Pape. Eu vou abrir uma exceção. E aí tomou as vinhas todas. Já saiu de lá do almoço para o Tribunal de Justiça, já bem tungado. E aí, com o discurso do Alfredo Mendonça, aí ele se derreteu. Mas o Ponte, pouco tempo que eu tive com ele, era um cara muito simples. Muito simples. E me deu essa lição. Eu digo: agora, quando eu encontrar um vinho que eu não souber qual é, eu saio com essa. Para me livrar do vinho ruim. Né? Porque nada mais deselegante do que você chegar na casa de uma pessoa, você lhe oferecer um vinho, você dizer: qual é o vinho que eu vou beber? Não tem condição. Você tem que dar uma saída dessa. E pode abrir uma exceção. Se o vinho for. Não é? Mas meu encontro com o Ponte Miranda foi assim. Deve ter sido uma sensação muito boa, né? Assim, a gente encontrar com alguém que a gente admira tanto, ver que a pessoa é humilde, que é acessível e tudo mais, né? Sim. É uma maravilha. E a humildade intelectual é uma marca muito importante, né? Muito importante. Verdade. Muita gente que não é nada, pensa que é muita coisa, é uma barriga cheia, né? Bota um rei na barriga e sai por aí. Mas os grandes mesmo não têm essa coisa, não. Quanto mais simples, melhor, né? É verdade, professor. Acho que os maiores são aquelas pessoas que são mais humildes, né? Mais humildes, é. Verdade. Porque eles sabem que não sabem. Isso é a coisa mais importante do mundo. É você saber que não sabe, que ainda falta muita coisa para saber. Por mais que você saiba, você nunca é o sapiente. É isso que precisa ter cuidado. O rei na barriga não leva ninguém para frente. Verdade, professor. Boas colocações. Né? Mas foi isso. Certo. Para finalizar, a gente gostaria de saber como o senhor se sente, né, por ter se formado na faculdade, na FDA, e
posteriormente ter ingressado como professor? Olha, você não imagina o prazer que eu tenho de ser professor dessa escola. Basta dizer que eu fui aposentado compulsoriamente. Quando eu fiz 70 anos, eu estava dando aula, no dia do meu aniversário, eu estava dando aula, quando bateram na porta da sala, e era um funcionário da reitoria. Me deu para assinar um protocolo e me entregou um envelope. Quando eu abri o envelope, era me comunicando que eu estava aposentado compulsoriamente e que não podia mais dar aula. Eu me zanguei, né? Me fezei, achei que tinha sido uma desconsideração muito grande, que podia ser feito em outra hora, e não naquela hora. Fiquei enfesado e desabafei na hora, né? E pronto. Mas no outro dia eu já voltei para voltar como professor voluntário. Demorou algum tempo a coisa, porque tinha toda aquela tramitação burocrática, aquele negócio todo, para ter que assinar um contrato de professor voluntário. E pronto. Daí para cá eu não deixei mais de ensinar, né? Aí me perguntam assim, mas, professor, por que aqui o senhor, já com 80 e tantos anos, já podendo estar descansando em casa, está aqui nessa sala, viu? Na minha sala de aula? Eu ensino no mestrado e na graduação. Olha, eu fiz eu tenho uma filosofia de vida muito, muito peculiar, né? Veja, eu sempre entendi, eu não paguei nada. Quando eu estudei na faculdade, como vocês sabem, é de graça. A gente não paga nada. Mas não é de graça. Porque quem mantém a faculdade são os impostos que você paga. Paga professor, paga funcionário, paga isso, paga luz, paga... Tudo isso é dinheiro. Então, não é nada de graça ali, né? Você só está dispensado de pagar. Mas você está custando, claro, aquilo ali. E quem está pagando isso? O povo brasileiro. Essa consciência a gente tem que ter. E eu sempre me entendi que eu tinha uma obrigação a cumprir, que era devolver isso em forma de quê? De trabalho, né? Então, eu era procurador de Estado, né? Tinha uma situação, duas situações. Procurador, o professor ganha muito mal. Mas mas procurador já ganha melhor. E então eu era advogado, tinha minha advocacia, que era uma advocacia muito boa. E essa advocacia me dava um rendimento também muito bom. E eu assumi comigo mesmo o compromisso de, enquanto eu pudesse, eu ensinaria. Foi por isso que eu voltei, como voluntário. Voluntário não ganha um tostão a mais. Mas o cara diz, mas o senhor, digo, primeiro eu estou pagando aquilo que me pagaram. Estou fazendo uma retribuição. Segundo, aquela retribuição eu farei até quando eu puder fazer. Até quando eu puder fazer. Agora, e mais, o que eu aprendi lá, eu quero transmitir para todo mundo que eu posso transmitir. Por exemplo, eu fiz agora, umas lives que eu faço gratuitamente, dei um curso de 30 horas de aula de live sobre a teoria do fato jurídico, que é do Ponte de Miranda, né, que eu popularizei essa teoria dele. Não cobrei nada de ninguém, nem do Google, nem de coisa nenhuma. Por quê? Porque eu acho que eu tenho a obrigação de divulgar isso aí. E de fazer esse serviço, prestar esse serviço à minha pátria. E, portanto, veja mais, se eu não tivesse sido aposentado na compulsória, eu continuava ensinando lá do mesmo jeito, que eu não ia pedir aposentadoria.
Eu só saí porque botaram para fora. O que eu ganho como aposentado, que realmente é uma defasagem muito grande já para os colegas que continuaram lá, que usam umas classificações, umas coisas, e eles ganham muitas vezes mais do que a gente. Mas não estou fazendo questão disso, não. Eu não trabalho de graça. Não trabalho de graça. Eu estou pagando alguma coisa que eu devo. É assim que eu penso. E é por isso que eu estou aqui trabalhando. O maior prazer do mundo. Espero que continue por muito tempo. Amém, amém. Professor, a gente agradece muito por esse bate-papo, né, pela sua disponibilidade. A gente ainda não teve a honra ainda de nos encontrarmos em sala de aula, mas o senhor é uma grande referência para a nossa FDA e para a nossa Universidade Federal como um todo, e a gente agradece imensamente pela sua participação e colaboração com esse nosso projeto de extensão. Eu é que agradeço a vocês essa oportunidade. Estou à disposição de vocês para mais alguma coisa que vocês queiram. Viu? Só é entrar em contato comigo que eu terei muito prazer de servi-las. Muito obrigada, professor, pela disponibilidade. Sabemos que o senhor tem muitos compromissos e, assim como ela falou, nós aguardamos ansiosamente a oportunidade de sermos suas alunas. Amém. E eu gostaria muito de ser professor de vocês. Muito obrigada, professor. Esse contato físico é muito bom. Aí eu digo assim, os caras dizem, pai, mas você ainda ensina na graduação? Eu digo, é o melhor que tem, para aquele menino doido, que história esquisita na peste, para você resolver. É muito bom. Tá bem. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada, professor. Obrigada.